pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo nós vamos conversar sobre mais um livro que já entrou para os favoritos do ano. O Homem que Foi para Marte Porque Queria Ficar Sozinho. O livro da vez é um livro muito diferente. Eu não imaginava encontrar uma história tão única, tão bonita e tão engraçada em O Homem que Foi para Marte Porque Queria Ficar Sozinho. Esse é um livro com um título enorme, o título é quase autoexplicativo, assim, né? Já tem aqui o porquê que esse personagem principal resolveu, né, ir para Marte. E isso não foi exatamente... Era um desejo dele, mas não foi um plano, foi algo que aconteceu. Eu vou explicar um pouquinho da sinopse pra vocês, mas não muito pra não dar spoilers. Esse é um livro que traz muitas surpresas pro leitor. Por isso eu acho que foi tão bacana pra mim também, porque eu não esperava todas as coisas que acontecem aqui nessa história e também não esperava que ela fosse tão comovente. Vou falar pra vocês que teve momentos aqui em que eu me emocionei de verdade, mas eu vou entrar em detalhes também sobre a minha experiência, sem spoilers, mas ao final do vídeo, né? Antes de eu começar a contar pra vocês a história desse livro, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, deixa o seu curtir aqui embaixo também se você gosta de vídeos sobre livros diferentes. Eu acho que vocês vão gostar muito desse aqui, por sinal. E também ativa o sininho das notificações pra ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E me acompanha lá no Instagram também, que eu tô postando várias coisas por lá, tô super ativa. Vamos então à história de O Homem que Foi para Marte Porque Queria Ficar Sozinho. Nesse livro nós vamos acompanhar a história do Thomas Major, ou Thomas Major. Ele é até apelidado aqui ao longo do livro de Major Tom. Ele acaba ficando muito famoso por conta dessa ida pra Marte, mas ele é um homem ali de uns 40 e poucos anos, que é divorciado e que não vê muito sentido mais na vida. Então, no momento em que essa oportunidade de ir pra Marte cai no colo dele, que é uma situação assim muito por acaso, que eu não vou entrar em detalhes aqui, é até bem engraçado, apesar de ser trágico, mas ele acaba tendo essa oportunidade, de repente, de ir pra Marte e ficar sozinho. Então, como ele já tá muito amargurado, não vê muito sentido nas coisas, nos relacionamentos principalmente, ele tá nessa situação de vida assim, né, muito conturbado, e ele vem já de um histórico de muitos traumas e de muitas coisas que eu não vou entrar em detalhe também, mas que ao longo da história a gente vai conhecendo mais do passado dele, né? Ele topa então ir pra Marte em uma viagem sem volta. Ele tem uma missão específica de preparar lá o terreno em Marte, construindo habitações, construindo hortas, enfim, para que de repente depois Marte seja colonizado, mas ele não tem prazo, não tem perspectiva de volta, nada, ele vai ficar completamente sozinho em Marte e é isso que ele mais deseja. E esse personagem, ele é muito caricato e engraçado mesmo, porque ele tem um senso de humor sarcástico, ele tem uma visão muito pessimista da vida dele e das pessoas, dos relacionamentos, mas ao mesmo tempo é uma coisa um pouco cômica, né? É quase como se fosse o nosso humor, amiga. Você tá assim com a sobrancelha assim. Mas é porque é quase como se fosse assim, aquela coisa de rir da desgraça. É o que ele faz o tempo todo, e isso acaba soando muito engraçado pro leitor, principalmente no começo, até o meio do livro, mas depois as coisas vão ficando realmente com um senso de mais seriedade, sabe? Assim, um pouco mais trágico. E a gente começa a entender o porquê, o que tem, né, por trás desses sentimentos tão difíceis dele, né? Desses sentimentos tão tristes até. Quando a gente entende as coisas pelas quais ele passou e por que que ele pensa dessa maneira, é que o nosso coraçãozinho vai ficar apertado, sabe? Então ele é um personagem com uma história de vida muito forte, muito complicada, conturbada, e que passou por coisas horríveis, passou por muitos sentimentos de culpa também, de angústia, de medo, de tristeza, perdeu muitas coisas na vida, e é por isso que ele tem essa visão um pouco mais pé no chão, menos sonhadora, né? Uma visão mais realista, mas que também ali pende para o pessimista, né? E nessa história, a gente não vai acompanhar só a vida, né, e esse trajeto a Marte do Major Tom. A gente também vai acompanhar a história de uma família que entra em contato com o Major Tom através de uma espécie de telefone mesmo, é uma coisa assim muito bizarra, surreal que acontece. Ele liga para esse número de telefone achando que vai falar com a ex-mulher, quando na verdade quem atende esse número é a Gladys, ou Gladys, né? Que é uma senhora que está com demência, ela é responsável pelos seus netos, porque a mãe das crianças faleceu num acidente há 2 anos atrás e o pai está preso. Então ela que cuida das crianças, mas as crianças acabam cuidando dela também, né? Porque ela tem as falhas de memória, ela esquece um pouco das coisas, esquece objetos fora do lugar, às vezes ela precisa ser vigiada
guiada ali pelas crianças também, pra não sair sem rumo de casa. E essa ligação do Major Tom pra Gladys é uma das coisas mais engraçadas, né, do livro, e é o que dá o pontapé pra história também, né? Uma ligação muito cômica, porque, como eu falei, ela tá esquecendo as coisas, mas ao mesmo tempo ela é uma senhora muito perspicaz, então ela começa questionando ele, falando: ah, eu vi um cara com esse mesmo nome na televisão ali, só que ele fez uma menininha chorar na TV. Que realmente o Major Tom, ele é tão assim, desse jeito que eu falei, amargo, né, que ele até mesmo faz as crianças chorarem quando a TV coloca, né, ele em contato com a Terra, com outras pessoas, pra fazer uma coisa do marketing, assim, né, por ser o primeiro homem que vai pisar, né, no caso, em Marte. Porém, assim, ele é super amargo, né, e aí ele, junto com a Gladys na ligação, né, e essa relação que vai se construindo ali entre ele e a Gladys, ele e a família da Gladys, é uma coisa muito engraçada, mas ao mesmo tempo muito gostosa de acompanhar, né. E as duas crianças, né, a Ellie e o James, eles são muito inteligentes, eles entendem tudo que tá acontecendo ali na vida deles, a perda da mãe, o pai preso, o bullying na escola por conta disso, né. Eles são muito inteligentes, cada um à sua maneira, né. A irmã fica tentando ali segurar as pontas da casa porque ela é mais velha, então ela tá trabalhando em vários lugares, mesmo assim ilegalmente, pra sustentar ali a casa, porque eles estão cheios de dívidas também, estão pra ser despejados. É toda uma situação assim complicada. O Major Tom vai se envolver ali com essa família, vai se comover também um pouco com a história deles. Eles vão realmente criar uma relação ali muito bonita, que pro leitor é a coisa assim mais gostosa de ler, mais gostosa de acompanhar. Agora, falando sobre as minhas impressões dessa leitura, eu fiquei completamente apaixonada, gente, por esse livro. Esse é um livro que fala sobre muitas coisas, mas não de maneira rasa. Ele realmente consegue passar a mensagem pro leitor. E não de uma maneira também abrupta, né, assim, brusca. Eu acho que a gente consegue ir se envolvendo ali com a história, entendendo os porquês, conhecendo os personagens, suas histórias de vida, de uma maneira sutil e, assim, gradativa, sabe? Isso faz com que a história e a relação entre os personagens pareça muito real, muito verdadeira. Então não é nada, assim, do dia pra noite, eles não se envolvem do dia pra noite, eles vão se conhecendo. Tanto é que no começo a gente fica até um pouco chateada, frustrada ali com as atitudes do Major Tom, porque ele é essa pessoa um pouco mais seca, mais bruta mesmo, assim, né, no tratamento com as outras pessoas, mas ele vai amolecendo e a gente vai entendendo os porquês, então é tudo muito gradativo, é tudo muito aos pouquinhos que as coisas vão acontecendo, e isso dá essa sensação, esse gostinho, né, de ver a história crescendo, de ver o desenrolar dos personagens, o envolvimento, a amizade que é inesperada, mas também é gradativa, também dá esse sentido, esse senso de ser real, né? Esse livro com certeza vai fazer vocês darem várias gargalhadas, é um livro realmente cômico, engraçado, né? Algumas passagens são muito cômicas, e ele tem um humor também inteligente, não é só aquela coisa assim, sabe? Só engraçado por ser engraçado, tem um sentido, assim, então isso faz ser ainda mais interessante, mas ele também tem esse lado mais sensível, que vai comover, que vai deixar com o coração quentinho, apertado. Pode até ser que alguns de vocês chorem lendo o livro, eu não chorei, mas eu fiquei ali realmente com o coração apertado em algumas partes, e é um livro, assim, super recomendado, gente, eu tenho certeza que vocês vão amar, com certeza vai entrar aí pros meus favoritos do ano, então fica aí um queridinho. E esse é um livro de ficção científica, tá? Então, assim, não se esqueçam que a gente tá falando de um homem que vai pra Marte, né? Então tem a parte científica também da história, que eu acho que vai interessar algumas pessoas, e não é maçante, não é nada demais, assim, meu Deus, eu não vou entender. Então, pra quem quer experimentar ficção científica, mas tem um pouco de medo de não gostar, receio, talvez não goste tanto, né, de ficção científica, eu acho que vale a pena dar uma chance pra esse aqui, porque ele é uma ficção científica muito diferente, né? Uma ficção científica que fala mais sobre a vida, sobre os sentimentos humanos e sobre a construção dos relacionamentos e a desconstrução, assim, dos traumas, as quebras de paradigmas. Então, assim, é sensacional. Recomendo muito, muito pra vocês. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Deixem na wishlist de vocês. Guardem essa dica aqui, ó, no coração. Tenho certeza que vocês vão adorar. É um livro, assim, super diferente e que eu recomendo demais. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vejo vocês em um próximo conteúdo aqui do canal. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.